Olá, bom dia, paz do Senhor, Deus te abençoe, o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, tua família. Hoje, quarta-feira, dia 28 de outubro de 2020, que o Senhor te abençoe nesse dia, esse dia que Ele já preparou, Ele já cuidou para que Ele acontecesse sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor, orando, pensando um pouquinho sobre as coisas, os negócios do reino, como diz a palavra, e isso é maravilhoso, quando a gente tem essa liberdade, né? Tem esse privilégio de estarmos estudando, pensando sobre a palavra do Senhor. Se de um lado a gente tem o privilégio, do outro a gente tende a banalizar, a depreciar, né? A não deixar, sei lá, dentro do nosso dia, com valor merecido, né? Então nós temos que sempre estar nos capacitando, nos preparando e ao mesmo tempo fazendo com que essa palavra seja muito importante e ocupe o lugar para o qual o Senhor a estabeleceu, né? Então isso é muito sério e essa palavra é maravilhosa. Então vamos estudar a palavra do Senhor mais um pouquinho. Mateus capítulo 5, do versículo 21 a 26. Já falamos sobre o caráter, né? Aquele que tem o caráter de Jesus Cristo, ele é bem-aventurado, né? Então tem as 7 bem-aventuranças, depois tem o resultado das 7 bem-aventuranças, que é a 8ª bem-aventurança, que é o quê? É a perseguição. Por que perseguição? Porque vive, porque tem a natureza de Jesus Cristo. E se Jesus Cristo também foi perseguido, obviamente nós não seremos diferentes. E depois o 8º o 9º e o 10º mandamento, que o 9º é a perseguição, porque num dado momento a gente se expressa, a gente dá testemunho de Jesus e aí a gente é perseguido novamente. Somos perseguidos 2 vezes. E depois vem o 10º mandamento, que é a alegria, o regozijo de estar sendo parecido, constatado, né? Que nós nos parecemos com Jesus Cristo. Depois vem a influência, né? A influência desse caráter. A influência, em primeiro lugar, dentro da minha vida e através da minha vida, né? Então eu sou sal, porque eu influencio apenas por estar no lugar, geograficamente no lugar. Eu influencio porque eu sou sal. E é exatamente a ação do sal. O sal influencia. Ainda que o sal não apareça, ainda que o sal não tenha vamos chamar assim, qualquer pessoa falando, olha que sal. Não, ninguém vai falar isso. Vai falar se não tem sal ou se tem sal demais, não é assim? Porque o sal não aparece. Então é exatamente essa condição, mas ao mesmo tempo é a condição de depuração, de purificação, para que aquele ambiente não apodreça, não entre em putrefação, né? E depois a influência externa. Por quê? Porque eu sou chamado também pelo Senhor Jesus, a primeira parábola, né, de Mateus, eu sou chamado de luz, luz do mundo. Ou seja, então eu não apenas vou contribuir para que aquele ambiente seja oxigenado espiritualmente pela presença do Senhor, pelo simples fato de estar naquele lugar, mas a posteriori eu também serei luz, ou seja, quer queiram ou não queiram, eu sou o servo de Deus, eu sou aquele que influencia, eu tenho uma opinião, eu tenho uma verdade, eu tenho uma maneira de ser que faz completa diferença. Dito tudo isso, agora a gente já passou para a lei, né? Para a lei desse reino, né? Em primeiro lugar, Jesus colocando a própria lei de Moisés, os escritos dos profetas, dos livros históricos e poéticos do Antigo Testamento, e qual é o nível de importância.
E Jesus fala, eu sou a lei, né? Eu vim para cumprir a lei, eu sou a lei encarnada, eu sou a lei estabelecida, eu sou a lei manifesta, eu não vim revogar, ou seja, eu não vim desprezar, destruir, apequenar a lei, pelo contrário, eu vim cumprir a lei. E aí é muito incisiva a palavra do Senhor Jesus a respeito disso. Dito tudo isso, já tem assim vamos dizer assim, a plataforma, né, a base do reino dos céus, que o Senhor vem promover, que o Senhor vem inaugurar, que o Senhor vem estabelecer. Agora vem os ensinos sobre a lei. E o Senhor coloca de exemplo os primeiros, assim, exemplo de lei, do mandamento, né? Por que mandamento? Porque o hebraico faz uma distinção, né, entre mandamento, estatuto, entre juízo, né? E por que mandamento? Mandamento, se tem os 10 mandamentos, porque foram os 10 mandamentos que o Senhor falou audivelmente ao povo, né? Foi diretamente ao povo através e por causa de Moisés ali no monte, mas o povo ouviu. E por que as outras partes da lei não se chamam mandamento? Não se chamam mandamento porque o Senhor não falou diretamente ao povo, mas falou através de Moisés. Por que essa distinção? Por que essa diferenciação? Porque o povo não quis. O povo não quis ouvir diretamente de Deus. O povo tinha medo por causa da glória, da presença do Senhor. Não é que o Senhor não quisesse, é o povo que não quis. Então, a distinção do porquê apenas aquelas 10, né, vamos chamar assim, aquelas 10 partículas da lei são chamadas mandamentos, enquanto os outros são chamados, por exemplo, estatutos, né? Exatamente por causa dessa diferenciação. Bom, vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 21 diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Bom, então o Senhor começa a ensinar qual é a dimensão, o parâmetro, o degrau, o nível acima. Qual é a profundidade desse nível acima que Jesus, como rei, deseja no seu reino e que nós, como súditos, precisamos pensar, meditar e também incorporar na nossa maneira de ser. E aí ele fala de dois mandamentos, né? O 6º e o 7º mandamento. O primeiro, não matarás, e o segundo, não adulterarás. A gente vai falar do 6º mandamento, do homicídio, não matarás. Bom, só para a gente lembrar rapidamente, quando alguém matava, isso está em Josué, em Números, né? Em Deuteronômio e também está no Êxodo. Quando alguém matava, o que acontecia? Havia o vingador
do sangue. Vingador do sangue de quem? Daquele parente próximo. Ou pai, ou mãe, ou filho, ou filha. Enfim, alguém que fosse levantado pela família da vítima, né, que morreu, para vingar o sangue daquela vítima inocente. Então esse vingador de sangue, ou melhor dizendo, vingador do sangue, ele tinha, entre aspas, as divisas, a autorização para matar o assassino. Então era uma coisa muito divulgada e ensinada na lei de Moisés sobre o vingador do sangue. Só que aí a gente já conversou sobre a cidade de refúgio, só que haviam 6 cidades de refúgio de maneira estratégica em meio às 12 cidades das 12 tribos de Israel, para que esse que cometeu o assassinato fugisse e fosse para a cidade de refúgio. Essa cidade de refúgio era protegida pelo sumo sacerdote, e os anciãos ficavam à porta, à entrada dessa cidade de refúgio. Para quê? Para que esse assassino, né, esse homicida, encontrasse guarida naquele lugar até que fosse julgado o seu caso. E o seu caso seria julgado pelos anciãos, mais o sumo sacerdote que daria, vamos dizer, o veredito final. E esse assassino ou esse homicida, caso ficasse comprovado que esse assassino, homicida, não havia cometido o assassinato de maneira dolosa, como a gente fala hoje em dia, né? De maneira dolosa, ou seja, ele se preparou, ele arquitetou a morte daquela vítima. Mas foi de maneira culposa, foi por acidente. E a própria Bíblia prescreve isso, né? Por acidente, por exemplo, ele está, sei lá, cortando uma madeira e de repente essa madeira, esse tronco cai e sem querer na cabeça do outro e mata. Por um acidente de percurso, por alguma atitude culposa, que não tinha a intenção. Aí ele é julgado, e aí ele é absolvido, mas mesmo com a sua absolvição, ele vai morar na cidade de refúgio até que o sumo sacerdote morra. Porque o sumo sacerdote, vamos dizer assim, ele se coloca na brecha daquele homicida. E quando o sumo sacerdote morre, todos os homicidas que foram julgados e foram inocentados, eles têm a liberdade de, se quiserem, voltarem para os seus lares, para as suas famílias. Então, o que acontecia no cotidiano, no dia a dia? O homicida ia, ele era julgado, ele era absolvido, ele ficava na cidade de refúgio e, na maioria das vezes, os familiares entravam naquela cidade, porque aquela cidade tinha uma vida normal, né? Tinha gente que plantava, tinha gente que colhia, tinha gente que comercializava, tinha produtos, roupa, construção, tudo. Então, na verdade, aquele homicida, na maioria das vezes, ele fazia com que aquela cidade de refúgio fosse a sua própria cidade, por uma questão de, vamos chamar assim, de facilidade. E aquele homicida não poderia passar dos limites da cidade de refúgio, até que o sumo sacerdote morresse. Se o sumo sacerdote morresse, o que acontecia? O seu sangue seria colocado no lugar. O seu sangue seria o sangue vamos chamar assim, de vingança, de justiça. E aí o vingador do sangue não teria mais a liberdade, a autorização para matar aquele homicida. Dito tudo isso, então o que acontece quando Jesus fala, e aí eu falei para você da cidade de refúgio,
a gente já conversou, e depois eu falo mais a respeito, a cidade de refúgio é a figura da igreja hoje. É a figura da igreja no sentido amplo, como corpo de Jesus Cristo, corpo místico de Jesus, mas também a cidade de refúgio tem essa figura, né, local, geograficamente local, de um grupo de pessoas que comungam, que se reúnem, que partem do pão, que bebem do cálice e mantêm uma comunhão. E nessa comunhão existe uma autoridade, que é a autoridade da própria comunhão. Claro que na figura de um líder, de alguém que esteja ali na liderança. Mas o líder nada mais estará fazendo do que, vamos dizer, verbalizando, dirigindo, né? Referendando aquela comunhão através da qual as portas do inferno não prevalecem. Então, a figura da congregação, a figura da igreja, ela é saudável em muitas situações e circunstâncias espirituais, inclusive. Essa é a cidade de refúgio. Mas o que Jesus está falando? Ele está colocando num nível acima disso. Ele diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Claro, matou, está sujeito a julgamento. É o 6º mandamento lá de Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, primeira coisa, Jesus está falando que todos nós somos homicidas aos olhos, diante da lente de Jesus Cristo, diante da lógica divina, todos nós, porque quem nunca, como dizem por aí, né? Quem nunca desejou a morte de alguém? Ou quem não deseja a morte de alguém por uma série de motivos. Uma série de motivos. Não dá tempo para a gente ir exemplificando, mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, o desgaste, a intriga, o conflito. Quem de nós nunca desejou a morte? Nunca desejou que aquela pessoa fosse de alguma maneira silenciada? Alguma coisa meio assim de gangster, né? Você sabe o que deve fazer. Ou seja, o gangster não fala, né? Mas o seu algoz, né? o seu, vamos dizer assim, o seu comparsa ou o seu comandado sabe o que fazer, né? Então a gente assiste nos filmes. Você sabe o que fazer. Por favor, não me diga detalhes. Vá e cumpra. Né? Então, quantas vezes, entre aspas, a gente desejou alguma coisa próxima disso? Mas a palavra do Senhor fala que isso é assassinato, isso é homicídio. E até mesmo o insultar, o falar. Agora você vai ficar impressionado com o que eu vou te falar, mas é uma verdade. O xingar, né? Porque aquele xingamento, aquela palavra torpe, aquela palavra vil, aquela palavra de baixo calão, ela tem um significado. E quando eu, na maioria das vezes, xingo alguém, eu estou nessas palavras querendo estabelecer vamos dizer assim, uma justiça própria minha sobre a vida daquela pessoa. Então, o que Jesus está falando a partir de agora é um cuidado, é um zelo com palavras, com atitudes e com sentimentos. E diz aqui: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Então, eu preciso me reconciliar,
porque senão o meu culto não será aceito, a minha adoração não será aceita, o meu louvor não será aceito. Aqui está falando a respeito da oferta, porque naquele tempo não tinha a liturgia que temos hoje, né? Não estou falando que é certo ou errado, eu só estou falando da liturgia em si. Então essa do cântico, da leitura da palavra, da oração, e depois talvez mais um cântico e tudo, oração para depois vir a palavra, naquele tempo não tinha. A palavra era ensinada nas sinagogas. Na sinagoga era realmente que, vamos chamar assim, que a igreja tinha uma vida do cotidiano, da comunidade. Quando levava a oferta, era uma atitude só, era levar a oferta, o sacerdote aferir aquela oferta, aquela entrega, e ali ele fazia o ritual, né, daquela oferta ser oferecida ao Senhor, sendo aquela oferta oferecida ao Senhor, sendo aquela oferta aceita pelo Senhor, pronto, a pessoa voltava para casa. Então, o que o Senhor está falando? Que o culto, o louvor, a adoração, a oração, tudo que faz parte da nossa comunhão com Deus, ela vai ficar prejudicada. Por quê? Porque existe um ressentimento, uma amargura no meio do caminho. Existe algo que precisa ser revisto. Existe algo que eu preciso trabalhar o poder da reconciliação. Lembram-se do caráter de Jesus Cristo, que agora é o nosso caráter? Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Ser misericordioso é ser reconciliador. Rapidamente, vamos supor que eu esteja no ônibus. E eu estou ali no ônibus tal, e um ônibus, né, que a gente tem o hábito de pegar, aqueles ônibus de bairro, que quando passa a gente às vezes até conhece o motorista, conhece o pessoalzinho assim, às vezes a gente conhece em vista, mas a gente sabe quem é, porque vê todo dia. E aí tem uma pessoa sentada lá, eu vou lá e piso no calo daquela pessoa. Piso uma vez, piso duas vezes, e aquela pessoa fica... Aí eu piso de novo. Eu não vi que pisei no calo daquela pessoa, mas aquela pessoa fica assim, porque o sapato é novo, ou o tênis é novo, eu pisei e ficou marcado o tênis do sapato, porque estava machucado o dedo e eu comecei a pisar e tal. Então, na lógica divina, quem deve pedir perdão nesse exemplo, não sou eu que pisei no calo, mas é a pessoa que foi pisada no calo. É a pessoa que sofreu a dor. Por quê? Porque ela criou no seu coração algo contra mim. E aí ela vai chegar para mim um dia e vai falar, pô, você me perdoa? Tal dia, lembra? Aí na maioria das vezes vai acontecer assim. Não lembro. Pisei no teu calo? Puxa vida, nem percebi. Você pisou várias vezes. Exatamente no calo que estava machucado. Que eu tinha até feito um curativo, porque o calo estava, né? Tava me deixando com muita dor. E você pisou, e eu quero te pedir perdão. Por que você quer me pedir perdão? Porque eu fiquei louco da vida com você. Por que você fez isso? Qual a razão? Será que eu tinha feito alguma coisa? Será que eu não passei, não te cumprimentei, isso, aquilo? E aí vem um monte de coisa que a gente pensa. Coisas que, simulações de pensamentos e atitudes que na maioria das vezes nem aconteceram. Mas a pessoa ficou com aquilo no meu coração, entendeu? Aquilo é uma raiz de amargura, aquilo é um ressentimento, é um exemplo só, mas é um ressentimento, é uma amargura. E ela precisa falar comigo para que eu libere o perdão e ao mesmo tempo ela libere perdão sobre a minha vida e nós fiquemos reconciliados. Isso é a lógica divina, é a condição divina que está muito acima daquilo que se pensava até então sobre homicídio. Então, todos nós somos homicidas, então todos nós carecemos de reconciliação, de retirar a raiz da amargura e a raiz de ressentimento, para podermos dar continuidade
ao nosso louvor, à nossa adoração e à nossa comunhão com a Trindade. Amém? Amanhã a gente fala mais, mas é um tema muito desafiador, né? Quem nunca? Em nome de Jesus. Vamos orar, colocar tudo diante do Senhor, a glória, a presença, o poder, o mover de Deus sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. E eu quero orar e agradecer ao Senhor pela vida do Tuca, o Carlos, né? O Carlos ontem foi para o Senhor, né? Deixou sua esposa, a Nádia, família, Nicolas, Carol, né? São pessoas amadas, uma família abençoada, uma família bendita, e hoje, né, está acontecendo o velório, está acontecendo, né, a despedida da família, e nós estamos orando pela vida da família, Nádia, Carol, Nicolas, toda a família, porque o Tuca foi um homem de Deus maravilhoso, um servo de Deus, um instrumento de Deus, um guerreiro, um grande conquistador, que por muitas vezes, entre aspas, né, teve derrotas, né, na sua vida profissional, na sua vida de saúde. Em todas elas ele suplantou, ele viveu exatamente aquilo que diz a palavra: com meu Deus eu salto muralhas. E ele saltou muitas muralhas na sua vida, e agora combateu o bom combate, guardou a fé, e agora está no altar e na presença do Senhor. Então vamos orar e agradecer, e também clamar pela família do Tuca, do Carlos, né? Eu chamo ele de Tuca, a família chama de Tuca, mas é o Carlos Zen. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e aqueles a quem ele deixou no altar do Senhor, né? Nádia, Carol e Nicolas, que estão agora, né, no Senhor, né? E que um dia a família se reencontrará com Tuca, com Carlos Zen, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelas nossas vidas, por estarmos aqui, Magda, Valtir, Andréia, Joel, Josué, suas casas, famílias, ministérios, tudo aquilo que eles vivem, tudo aquilo que eles são, também o Fábio, a Márcio, o Bispo Antônio, sua casa, sua família, Eva, sua família, filhas, genros, netinho. Deus abençoe o Carlos também, né? O esposo da Eva. O Senhor esteja sobre cada um deles, em nome de Jesus. Também, ó Deus, sobre a Amanda, que o Senhor derrame sobre a vida da Amanda, o Fábio, todos os seus familiares, filhos, a graça, a glória, a presença, o poder de Deus. Pastora Júlia, o Senhor esteja sobre ela, sua vida, seu futuro profissional, financeiro, material, que estamos orando também. O Senhor abençoe, o Senhor abra portas e libere condições maravilhosas, em nome de Jesus, sobre cada um de nós, nossas famílias, nossos queridos, idosos, avós, tios, pais, marido, esposa, filhos, netos, sobrinhos. Senhor, derrama-te sobre cada lar aos quais nós representamos. A tua graça, o teu derramar, esteja sobre cada um dos nossos lares. Ó Deus, que seja um lugar, um ambiente da tua glória, da tua graça, e que nós em comunhão, como se estivéssemos numa sinagoga, né, reeditada pelo Senhor Jesus, que nós na nossa comunhão como igreja, ó Deus, nós possamos viver a autoridade de igreja, estarmos andando, conquistando, realizando nossas vidas financeiras, materiais, profissionais. Senhor, temos passado por tantas coisas adversas. Por isso, ó Deus, abrevia esse tempo, derrama-te sobre nós, para que nós sejamos supridos, para que nós sejamos prósperos, bem-sucedidos em tudo que fizermos. Ó Deus de poder e maravilhas, também te clamamos por aqueles que estão com alguma enfermidade, alguma situação. Visita, toca, cura, derrama-te com as tuas águas, rins, fígado, juntas, artérias, veias, coração, músculos, tendões, nervos, dores. Senhor, em nome de Jesus, cura, visita, toca, olhos, dores de cabeça, enxaqueca. Senhor, em nome de Jesus,
cura, visita com a tua glória, com o teu poder, move-te, ó Deus, que o Jeová Rafá se manifeste sobre cada um de nós, trazendo alívio, trazendo cura, saúde, bem-estar, resistência imunológica, orgânica, e nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Senhor, abençoa o nosso Brasil, derrama-te, perdoa-nos na nossa iniquidade, ó Deus, no nosso pecado, na nossa transgressão como povo brasileiro, e sara a nossa terra. Vem, derrama-te, ó Deus, sobre todos nós, como brasileiros, e que o Senhor possa nos libertar, sarar o nosso povo, a nossa terra, o nosso país, e nós daremos ao Senhor sempre toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e tenha misericórdia de você, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, esta quarta-feira maravilhosa, em nome de Jesus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós se o Senhor é o nosso pastor? De nada nós teremos falta. Um beijo para vocês. Cida, um beijo para você. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Até amanhã. Fiquem na paz.